Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Neudi Sareta, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de abril de 2022, sob a presidência dos deputados Moacir Sopelsa e Maurício Scudilac, e secretarias Ricardo Alba, Laércio Chester e Padre Pedro Baldiceira. Às 14 horas do dia 19 de abril do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Sargento Lima, Adriano Pereira e Volney Weber. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Neudi Sareta, Ivan Nats e Vicente Caro Preso. A ordem do dia foi aprovada a redação final, exarada o projeto de lei 372/2020. Ainda foram aprovados em turno único a admissibilidade da MP 249/2021 e o projeto de lei 1/2022. O projeto de lei 344/2020 recebeu emenda em plenário e foi encaminhado às comissões. Ex officio, após ser discutido pelos senhores deputados João Amin, Ivan Nats, Gessé Lopes, Bruno Souza, José Schaeffer, Paulinha, Sargento Lima, Fabiano da Luz e Valdir Cobalcini e Laércio Chester, foi mantido o veto parcial em turno único encaminhado pela mensagem 1042/21, aposto ao projeto de lei 449/2021 com a seguinte votação: 19 votos sim, 13 votos não e nenhuma abstenção. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação 148 e 150 e as moções 309 a 317. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos 524 a 560 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 249 a 272. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do deputado Jerry Comper, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o excelentíssimo senhor prefeito do município de Otacílio Costa, Fabiano Baldessar de Souza, fizesse uso da palavra para divulgar o Fórum Brasileiro do Pinos, a 6ª Festa Nacional da Madeira e os 40 anos de emancipação política administrativa do município. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão, anunciou o próximo horário, explicações pessoais, fez uso da palavra o senhor deputado Bruno Souza. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 28 de abril, às 10 horas, em calendário especial. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata e eu procedi à leitura da mesma nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Em discussão a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discuti-la, a mesma está aprovada. Solicito à assessoria que distribua o expediente. Como, de acordo com o estabelecido nesta casa, nós adentramos neste momento no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL, consulto se abstém, abdica do espaço. O bloco PDT, PSDB, Republicanos, também abdica. Partido Progressista, PP, da mesma forma, não fará uso da palavra. PSD, deputado Ismael dos Santos com a palavra por até 6 minutos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os deputados já presentes na casa, aqueles que estão aí em seus gabinetes, senhoras deputadas. Vamos começar essa quarta-feira mais
ameno aqui no discurso, senhor presidente, fazendo uma homenagem especial ao Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado no último dia 18 de abril, em homenagem a Monteiro Lobato. É o dia do nascimento de Monteiro Lobato, que completou agora, em 2022, 140 anos aí do seu nascimento, completaram-se. O Monteiro Lobato, pela sua envergadura, pela sua musculatura literária, representa muito para nós. Tenho certeza que o deputado Padre Baldiceira leu muito Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, nos velhos tempos de criança, e lá se vão meio século, né, Padre Baldiceira? Mas todos nós fomos, de alguma maneira, influenciados por Monteiro Lobato, e esperamos que as novas gerações continuem por tudo que ele significa para o Brasil. Mas falar da importância da literatura para nós, brasileiros, infelizmente, eu tive uma informação essa semana, o deputado Márcios, nosso deputado lagiano, está chegando aqui, infelizmente, a cada 3 dias, uma livraria é fechada no Brasil. Isso é muito triste para nós. A cada 3 dias, deputado Sareta, uma livraria é fechada em alguma cidade do Brasil. Então, mais do que nunca, nós precisamos, e aqui falo também como agentes políticos, temos a nossa responsabilidade. Não é? Eu sempre digo que escrever é um ato de responsabilidade social, e divulgar a literatura, divulgar os bons livros, não é? Essa geração que está vindo aí, e eu falo pelos meus netos, não é? É uma geração que, infelizmente, se distancia dos livros, está muito ligada aí às questões online, da internet, enfim, mas é preciso retomar esse bom hábito. O escritor da Ilha do Tesouro, né, que eu li muito quando criança, o Robert Stevenson, ele dizia que todo livro é uma carta para amigos. Todo livro é uma carta para amigos. E é isso que a gente percebe quando uma criança, alfabetizada ou não, através da literatura oral, ela passa a imergir, não é, na literatura infanto-juvenil. E a literatura ela tem vários benefícios, né? O benefício do prazer, da satisfação pessoal, mas quando se fala em literatura infanto-juvenil, e eu tive a oportunidade de fazer a minha tese de doutorado nessa área, nessa linha, nesse recorte da literatura infanto-juvenil, como prática educativa, digo, não só como hábito pessoal, mas como acesso ao autoconhecimento. E a gente poderia traçar o paralelo entre o que acontece no Brasil e em outros países, talvez mais evoluídos nessa área de educação. Falo da Coreia do Sul, falo da própria Europa, falo de Israel. Tenho estudado muito sobre a literatura judaica, e hoje ainda, na literatura e na educação judaica, um aluno de ensino médio, ele é obrigado a ler, lá em Israel, uma média de 5 livros por mês. 5 livros por mês. Enquanto nós, deputado Márcios, mal conseguimos ler 5 por ano, né? Então, esse é o desafio aí para essa nova geração. Não é por nada que os melhores espaços e status e os grandes prêmios Nobel estão na mão de pessoas que efetivamente leem, e aí está a história, não é, para constatar a ênfase de escritores judeus, ou na área da química, da física, da matemática, em tantas áreas da ciência, mas não é nenhum milagre, não. É porque eles se dedicam, porque leem, porque buscam, né? E, afinal de contas, todas as ciências do mundo, e eu digo isso sem nenhum constrangimento, todas as ciências do mundo, inclusive a ciência política, estão nos livros, né? É ali que se condensa no mundo literário. Além dessa perspectiva lúdica, né, que o livro proporciona às crianças, não é, viajar,
sem sair de casa, né? Uma oportunidade de conhecer experiências alheias, e também, o que precisamos muito no Brasil de hoje, a literatura nos ensina e nos proporciona a perspectiva de nos libertar da tirania ideológica. Precisamos muito disso hoje, não é? Sermos libertos de qualquer tirania ideológica. E é através da literatura que a criança começa a entender os sentimentos da humanidade. Por tudo isso, viva o Dia Nacional da Literatura Infanto-Juvenil, comemorado aí no último dia 18 de abril. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Ismael dos Santos, o próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, o qual eu farei uso da palavra. Senhores deputados e deputadas, o pessoal que nos assiste, nos acompanha, e o nosso tempo também é de 6 minutos. Né? Eu inicio essa minha rápida manifestação de que no próximo dia 22 de abril é o Dia Mundial do Planeta Terra. E essa data representa toda uma luta em defesa do meio ambiente, promovendo uma profunda reflexão sobre a importância do planeta e o desenvolvimento de uma consciência ambiental a nível de mundo. Com aproximadamente 5 bilhões de anos e 6 bilhões de habitantes, o planeta Terra é a nossa casa. Como o próprio Papa Francisco já tem dito isto para todos nós, de que, através da carta a Laudato Si, muito bem destacou e defendeu sobre o cuidado que nós temos que ter com a casa comum. E foi exatamente neste sentido que ontem protocolei nesta casa uma emenda à Constituição, dando uma nova redação ao artigo 181 da Constituição do Estado de Santa Catarina, reconhecendo, nesse sentido, a natureza atribuída a ela de direitos inerentes à sua própria existência. Ou seja, a PEC ela vai reconhecer a Mãe Terra como sujeito de direitos. E este tema ele não é inaugural. Nós já temos os estados do Pará, Minas Gerais, que já possuem, tramitando em suas casas legislativas, propostas de emendas muito semelhantes. Aqui mesmo na capital, a própria lei orgânica, a exemplo de outros municípios, recentemente ela tem recebido esta modificação para recepcionar esta temática. E no plano internacional, países como o Equador, Bolívia, Argentina, Nova Zelândia, a Índia, Colômbia, além dos Estados Unidos, no estado do Colorado e as cidades de Santa Mônica e Pittsburgh, dentre outras, já adotaram a iniciativa de atribuir à natureza direitos inerentes à sua existência. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, estará realizando debate acerca desta matéria, com vista a aprovar uma Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra. Por isso, no próximo dia 22, que é o Dia da Terra, este tema será debatido na sede das Nações Unidas, em Nova York, onde a advogada nossa aqui do Estado de Santa Catarina, a Vanessa Assum de Oliveira, que é assessora jurídica das associações MAPAS, doutora pela PUC sobre direitos da natureza,
fará uma fala especial, traduzida, claro, em vários idiomas, e citará neste ato a PEC que ontem protocolamos e que inicia a sua tramitação nesta Casa Legislativa. E para nós é motivo de muito orgulho termos este debate sendo lá acontecendo na ONU. E aqui no Brasil, os impactos dos ataques, da destruição da região amazônica, nós sentimos aqui os reflexos a cada instante e a cada momento. Os chamados rios voadores que se formam na mata amazônica e que, ao mesmo tempo, com a formatação da Cordilheira dos Andes, em muitas das nossas regiões aqui do sul do Brasil e de outros estados, de outros países, como por exemplo a Argentina, nós somos contemplados por estes rios voadores, porque esta nossa região do oeste, extremo oeste de Santa Catarina, por sua natureza, pelo seu contexto geográfico, pela linha geográfica, seria um estado, uma região essencialmente desertificado. E ele não o é exatamente por causa da mata amazônica e dos chamados rios voadores, que nós somos contemplados com as chuvas constantes. Portanto, estamos relatando isto para realçar a grande importância que tem a temática para nós aqui em Santa Catarina, no sul do nosso país. E aqui a gente pede a atenção de todos os nossos pares para que possamos, só para concluir, né, o apelo aos nossos parlamentares para que nós possamos colocar essa temática como uma das grandes prioridades, porque não é a natureza que precisa de nós, mas somos nós que precisamos da natureza. Dando continuidade ao horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao Podemos. Consulto. Abdica da manifestação. O bloco MDB e o Novo. Presidente, por favor, bloco Novo MDB, né? Novo MDB. O MDB que veio junto com o Novo, né, nesse caso. Valeu com a palavra, deputado Souza. Obrigado, presidente. E sempre muito bom lhe ouvir presidindo aqui a casa. A sua voz sempre me remete também a outras situações. Eu sempre me sinto um pouco mais abençoado quando o senhor está presidindo a sessão. Então, meus parabéns pela presidência hoje, pela condução dos trabalhos. Mas, senhor presidente, ontem nós tivemos aqui uma PEC, um veto sendo votado, e o veto foi mantido. É um veto a um projeto de lei aprovado por unanimidade por essa casa e, estranhamente, o veto foi mantido, que pese o projeto ter sido aprovado por unanimidade. Esse projeto, basicamente, ele abre as portas para o aumento de impostos no setor de bares e restaurantes. O governo aumentou os impostos, essa casa tentou uma ação para barrar o aumento de impostos, e o governo vetou essa iniciativa. Com esse veto, os impostos seguem aumentados. É claro que isso gerou uma grande repercussão na sociedade catarinense, afinal, o catarinense, que já é o maior pagador de impostos estaduais do Brasil, não quer pagar ainda mais. O trabalhador não quer pagar mais caro pelo seu momento de descanso e descontração, e o setor turístico não quer ter que perder a arrecadação, receita, não quer perder clientes, consumidores, não quer desestimular o turismo. Então, claro,
que o projeto teve grande repercussão nas redes sociais, na imprensa, porque, afinal de contas, nós abrimos as portas para o aumento de impostos. Foi isso que nós fizemos ontem nessa casa. Entretanto, eu sei que muitos colegas se manifestaram dizendo que não era aumento de impostos que foi votado, que são contra aumento de impostos, votaram pela manutenção do veto, mas dizem que não são a favor de aumento de impostos. Pois bem, eu trago boas novas, trago novidades, trago uma solução para todos esses deputados que não querem aumentar impostos em Santa Catarina, mas votaram pela manutenção do veto ontem. Eu trago a notícia de que nós temos uma emenda tramitando ao projeto protocolado pelo governo do estado, que inclui bares e restaurantes na nossa redução de impostos, que impede o aumento de impostos em bares e restaurantes. Então, para todos esses deputados que falaram que não querem aumento de impostos, mas votaram pelo veto, pela manutenção do veto, a boa notícia é que agora podem votar na emenda parlamentar que foi protocolado aqui nessa casa para não incluir bares e restaurantes no aumento de impostos. Semana que vem, ao que tudo consta, será votado esse projeto do governo aqui e nós temos uma bela emenda que garante isso, garante que nós não teremos aumento de impostos no setor de bares e restaurantes. E aí a posição do plenário é muito simples. Quem é a favor de aumentar impostos, vota contra a emenda. Quem é a favor de não aumentar impostos ao catarinense, vota a favor da emenda. O plenário será dividido exatamente assim. Aqueles que querem aumentar impostos vão votar contra a emenda. Aqueles que são contra aumento de impostos vão votar favorável à emenda, favorável à inclusão de bares e restaurantes. O tema é simples. O tema é simples, é fácil de entender, não tem confusão. Talvez aqui, aqueles mais leais ao governo tentarão emplacar alguma tese esdrúxula para tentar explicar o inexplicável. Afinal de contas, ser leal ao governo e não ao catarinense inclui ter que descascar uns belos de uns abacaxi aqui, né? Tem que explicar para o catarinense aquilo que é difícil de ser explicado, tem que explicar o inexplicável. Eles vão tentar, talvez, sustentar alguma tese. Eu espero que não. Eu espero que não. Honestamente, deputado Sargento Lima, deputado Gessé Lopes, eu torço para que o bom senso impere aqui nesse plenário e nós possamos votar pelo catarinense, não ao aumento de impostos. Nós teremos uma belíssima oportunidade. O projeto é simples. Inclui bares e restaurantes no projeto que o governo encaminhou. Faz com que o aumento de impostos promovido pelo governo do estado retroaja, porque o governo tem vendido essa tese, deputado Gessé e deputado Lima. Ele vai lá, aumenta os impostos, promove um aumento de impostos, aí depois manda para cá um projeto para retroagir no aumento de impostos, e aí ele está vendendo como se ele estivesse diminuindo impostos. Ou seja, eu aumento seu aluguel, aí eu vou lá e volto atrás um pouquinho, e eu digo que, na verdade, o que eu estou fazendo é diminuindo o seu aluguel. É uma tese complicada, é uma tese realmente que, olha, tem que se esforçar para conseguir convencer o catarinense disso. Ontem, nas redes sociais, eu já pude perceber um grande impacto do que nós votamos aqui. Eu acho que não acreditavam que ia ter a repercussão que teve ontem, e vai ter mais repercussão. O catarinense entendeu que é aumento de impostos sim, O catarinense não quer pagar mais caro na sua vida, não quer ter que trabalhar mais dias para o governo, não quer ter que suar cada vez mais para pagar a conta de um governo que não se controla. É simples, por isso que a repercussão foi alta. E aí eu sei que muita gente tentou explicar o inexplicável, eu entendo, o governo realmente confundiu aqui diversos parlamentares, criou essa confusão entre diversos parlamentares. Então todos esses parlamentares que ontem votaram pela manutenção do veto, eu convido
votem a favor da emenda e provem para os catarinenses que vocês são contra o aumento de impostos. É simples, eu tenho certeza que diversos deputados aqui irão apoiar, porque ontem eu vi a manifestação de diversos deputados contra o aumento de impostos, então eu espero que realmente nós tenhamos um grande apoio aqui e nós possamos garantir o não aumento de impostos para o catarinense, porque o que nós estamos lutando aqui, presidente, não é pela redução de um imposto, não é isso, é pelo não aumento. O governo aumentou o imposto para bares e restaurantes, ontem nós permitimos, não com o meu voto, mas permitimos que isso acontecesse, e agora temos um projeto para voltar atrás no aumento. Ou seja, nós não estamos lutando para diminuir imposto para bares e restaurantes, o que nós estamos lutando aqui é para que não aumente, é só isso, é para não aumentar. Então, eu espero que nós possamos fazer isso aqui nesse plenário. Eu espero poder contar com o apoio de diversos parlamentares e partidos aqui. E, presidente, eu passo agora o restante do meu tempo, já confiando e acreditando também que o deputado Márcio, que foi ontem um dos que se manifestou contra o aumento de impostos, possa também nos apoiar na causa de garantir o não aumento de impostos para o setor. Então, passo o restante do tempo do novo MDB para o deputado Márcio. Obrigado, deputado Bruno Souza, cumprimentar os nobres deputados, deputado Padre Pedro, que está presidindo a sessão, meus sentimentos pela passagem da sua avó, a mãe, nossa senhora, a mãe que é a grande árvore da família, né? Uma das grandes árvores, o pai e a mãe, então meus sentimentos aí profundo a ti, a tua família e aos amigos. Ontem nós tivemos a votação, então, no que tange ao ICMS desses produtos que o setor mais prejudicado está sendo penalizado. A gente não consegue compreender o que o governo pensa nessa ânsia, nessa vontade, nessa ganância de arrecadar, e cada lugar que vai, ele distribui os recursos de uma forma como se nós tivéssemos, o povo tivesse recebendo bem, podendo comer, podendo andar com o seu carro, não tendo prejuízos astronômicos no que tange a economia e no que tange também a sua sobrevivência. A minha região é uma das regiões mais carentes de Santa Catarina, Serra Catarinense, e o que nós estamos vendo, o impacto da base é tremendamente abusivo, as pessoas sem comida, as pessoas numa calamidade, ainda mais agora no inverno, que quando precisa gastar um pouco mais de energia elétrica, a Celesc feliz da vida com um lucro milionário, enquanto o povo tem que estar cuidando para não ligar um aquecedor, para não assistir televisão, é algo assim muito triste que está acontecendo. Mas, senhor presidente, o que me faz aqui utilizar o horário é relacionado a essas licitações desertas. O que é deserta? Quando não aparece ninguém. Por exemplo, lá na SC 370, que liga Rio Rufino, Urubici, 2 vezes a licitação deserta. O que eu sugeri, já através de indicação para o governo do Estado? Faça um convênio com o Exército Brasileiro. Nós temos em Lages uma unidade que está prestando serviço no Rio Grande do Sul, que pode tranquilamente prestar serviços em Santa Catarina, com excelência, com qualidade e com o selo do Exército Brasileiro. Então, nós precisamos que tenha esse entendimento. Não deu certo, o setor privado, por algum motivo, não está querendo assumir as obras públicas, porque com as altas das commodities, abaixou agora o valor do dólar, não baixou o valor do diesel, não baixou o valor da gasolina. Então, a gente, para inglês ver, é para enganar o povo, que quando disse que não, aumentou agora a gasolina porque o dólar aumentou. Ok, daí aumenta, o posto de gasolina imediatamente já reajusta, sendo que tinha alguns milhares de litros lá nos seus containers, na sua estrutura, e o povo prejudicando. E quando baixa o valor do dólar, não baixa o valor da gasolina. E cada vez aumentando mais, porque é um efeito cadeia. Dizer então ao governador do Estado que faça um convênio com o Exército Brasileiro, urgente, para que ele possa
tomar conta dessas obras públicas, haja vista que o governo do Estado, o poder público não tem capacidade de gerência, capacidade de gestão para poder contratar um grupo de pessoas e colocar para fazer obra. É tudo hoje através de licitação. Antigamente existia o governo poder fazer as obras, hoje ele não faz, ele licita tudo. Então, que possa utilizar a estrutura do Exército Brasileiro. Outra coisa importante, presidente, o que está acontecendo? Você acessa o CISREG, que é um sistema que foi feito para poder colocar o ranqueamento das pessoas que estão esperando cirurgia. Um dos sistemas que toda hora está travado, você não consegue acessar, algo difícil de entender. Eu mesmo fui procurar alguns cadastros através do número do SUS, que a pessoa tem uma carteirinha, então as pessoas, olha, Márcio, deputado, nós precisamos de uma ajuda, eu preciso de fazer uma cirurgia, eu não estou conseguindo mais andar, eu não estou conseguindo mais pegar um copo d'água. A pessoa não consegue mais pegar um copo, porque ele está com problema nas mãos, e precisa fazer uma cirurgia urgente. Aqui nesta casa, no final do ano passado, foi entregue para o governo alguns milhões de reais, entre estes 135 milhões para cirurgias. Então nós precisamos que dê celeridade às cirurgias. Eu fiz um pedido de informação relacionado como é que estão os procedimentos cirúrgicos. Até agora eu não recebi a resposta. O governo encaminhe para que a gente possa passar um retorno para a sociedade, que as cirurgias dê celeridade, que contratem mais hospitais para que a gente possa fazer toda essa máquina funcionar. Mas daí, quando você olha também para o lado dos hospitais, os hospitais filantrópicos, hospitais que precisam da ajuda do Estado, às vezes a gente não consegue chegar na ponta. Por quê? Porque às vezes está com uma certidão com problema. Mas por que ele está com uma certidão com problema? Porque ele não conseguiu pagar. Mas só que a população não entende isso. Então, por exemplo, Ponte Alta, o hospital está fechado. Então, por que não flexibilizar essas certidões para que a municipalidade, para que o Estado possa fazer convênio? Lá em São Joaquim, até agora não conseguiu receber uma emenda de 100 mil reais para energia solar, que vai economizar na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.500 por mês, ainda mais nesse momento de inverno. A nossa região serrana é uma das regiões que tem um inverno mais rigoroso, e cada cidade é um tipo de clima. Em São Joaquim, é um clima mais forte, mais pesado, acredito eu, por causa das pedras, alguma coisa o terroir, né, que eles colocaram lá, os vinhos. Mas, enfim, então, São Joaquim precisa dessa estrutura, não pode receber. Então, o Estado ele precisa ter um pouco mais deste olhar, parar de atuar nesse sentido. Nós aprovamos no ano passado R$ 1 bilhão de gratificações, auxílio gasolina, sabe? Então isso nos entristece muito, porque a base está sofrendo, as pessoas não estão conseguindo segurar um copo d'água com dor, porque precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer um tratamento. Então, governador, precisamos da sua ação imediata. Está muito interessante ir nos lugares, entregar dinheiro, só que a obra não sai porque está deserta. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Então, a gente precisa de uma explicação. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Márcio Machado, o último horário pertence ao Partido União. Consulto a bancada, ninguém fará uso da palavra. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Entramos agora, então, na ordem do dia. Logo na sequência. Ordem do dia, pedidos de informação. Pedido de informação número 151, deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da possibilidade de instalação de um redutor de velocidade e faixa de pedestres em frente ao Centro Educacional Espaço Estimular. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação 152, deputado João Amin, solicitando ao presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial
informações acerca do serviço de guarda-vidas nas praias do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação 153, deputado Ismael dos Santos, solicitando ao secretário do Estado de Educação informações acerca da remuneração de hora atividade dos professores do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação 155, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário do Estado de Saúde informações acerca do processo SGPS-SS 439-615-2020. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moções. Moção número 318, deputado João Amin, cumprimentando a senhora Karina Müller por receber o Prêmio Mérito Amádio da Lago da Câmara de Vereadores de Camboriú, em decorrência do desempenho do cargo de juíza. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moção 319, deputado Valdir Cobalcini, cumprimentando o senhor Walter Rottmann pelos seus 100 anos de vida. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção 320, autor deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o sargento Gideão Policeno Fernandes pelo ato de bravura no município de Palhoça. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moção 321, de deputado Ismael dos Santos, apelando ao superintendente regional do DENIT do Estado de Santa Catarina a urgente construção de uma ponte na SC 281, ligando os municípios de Ponte Alta a Otacílio Costa. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moção número 323, autora deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville pelo trabalho desenvolvido pela referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovada. Moção 324, deputado Sargento Lima, cumprimentando os policiais militares Antônio Jamil de Toledo Júnior, Daniel Felipe Dalmarco e Lucas Ekel Deuraki pelos atos de bravura ao resgatarem crianças, adolescentes e adultos no desabamento de uma calçada que aconteceu na noite de abertura das festividades de Natal na cidade de Joinville 2021. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovada. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 561 a 583. E esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 273 a 283. Não havendo fim da ordem do dia, e nós temos, então, em explicações pessoais, inscrito para falar pelo tempo de até 10 minutos, deputado Mutilini. Bom, obrigado, meu presidente. Tudo bem? Primeiro, cumprimentando aí o nosso amigo e colega Padre Pedro, presidente da sessão de hoje, nobres colegas, ao público que nos assiste. Coincidentemente, eu vi há pouco o deputado João Amin pedindo explicações sobre o serviço de guarda-vidas nas praias. E esse é o meu assunto de hoje. Infelizmente, há alguns dias nós tivemos em Florianópolis, numa praia que não estava mais guarnecida por serviço de guarda-vidas, o óbito por afogamento de uma
pessoa que entrou no mar e acabou sendo arrastada. E, claro, a gente fica muito sentido, os pêsames para a família, que perdeu um ente querido. Eu falo com propriedade porque eu tenho 32 temporadas consecutivas trabalhando na Operação Veraneio. Comecei lá em 86 e até 2015, 2016, 2017, ainda quando comandante-geral, eu estava à frente do Serviço de Salvamento Aquático e posso falar sobre a evolução do serviço. E eu estou aqui para não justificar, mas fazer justiça. Fazer justiça no sentido de fazer uma explicação do que porque também eu fui cobrado, porque hoje eu também represento a segurança pública aqui na Assembleia e também inclui a segurança das praias. E o que foi feito nesse período de 2019 até hoje para que melhorasse, para que diminuísse as mortes por afogamento? Eu venho de uma época, há 30, 40 anos atrás, onde ocorriam mais de 100 mortes por afogamento por temporada, que nós tínhamos em torno de 100, 200 guarda-vidas em todo o litoral. Hoje nós trabalhamos com um efetivo infinitamente maior, trabalhamos com mais de 2.000 guarda-vidas, mas não é só a temporada. Quando eu comecei a trabalhar, a gente começava em Natal, o serviço de guarda-vidas começava no Natal e encerrava no Carnaval. Aos poucos nós fomos expandindo esse serviço, fomos expandindo, conseguindo começar lá em outubro, encerrar depois em março, depois nós conseguimos começar mais cedo ainda, em setembro, encerrar em abril, encerrar até na Páscoa, e conseguimos manter algumas praias, cito Balneário Camboriú, o ano todo, quando eu comandava o Litoral Norte, a gente manteve lá. E em 2005, quando vim para comandar o grupamento de busca e salvamento, nós ativamos permanentemente, o ano todo, a Joaquina e Ingleses. E eram as únicas praias que eram mantidas fora da temporada. Em 2019, eu e o Coronel Vieira, que era o comandante-geral do Bombeiro, nós procuramos o governador e solicitamos a ele um incremento no valor do orçamento para pagamento dos guarda-vidas, que possibilitasse manter as praias ativadas o ano todo, 2019 para 2020. E o ano passado foi o único ano que nós mantivemos, pela primeira vez, o serviço ativo durante todo o ano. Incrementamos de 15 milhões para 24 milhões o serviço de guarda-vidas. Eu gostaria que colocasse a primeira planilha ali, a evolução durante esse período. Ali dá uma olhada, em 2019 nós tínhamos o orçamento de R$12.500 para pagamento do guarda-vidas. Esse valor, ele é pago uma diária para o guarda-vida civil, que ele atua como voluntário e recebe atualmente R$208 por dia trabalhado. Em 2020, nós conseguimos um incremento para 15 milhões. 2021, que sempre é pago de um ano para o outro, 2021, de 2020 para 2021, nós conseguimos um incremento de 9 milhões, que possibilitou ampliar um valor de 150 para 180 mil reais por dia, e manter o serviço onde nós tínhamos 100 mil etapas por ano para 133 mil. Essas 133 mil etapas possibilitou manter o serviço ativo na maioria das praias durante o ano todo. Então, a gente tem que ser justo. Teve essa morte, infelizmente ocorreu, mas quantas foram evitadas por ter mantido o serviço ativo durante o ano passado? E esse ano, foi onde ocorreu a morte, foi na praia, a gente chama de Cabo do Eirão ali. Mas na praia da Morra das Pedras estava ativado o serviço. Anos anteriores estava ativado, em 2018, 2017, não estava, já tinha acabado o serviço. Passando o Carnaval, logo em seguida, o serviço, passando março, no máximo, já encerrava. E nós estamos mantendo ainda o serviço ativo nas praias, nas principais praias, logicamente não em todas, e também nem todos os postos, são em torno de 450 postos guarda-vidas no estado hoje. Não tem como manter ele ativo durante o ano todo, até pelo não ter banhista. Isso funciona no mundo todo, o período é sazonal, então, num período de maior movimento tem mais guarda-vida, num período de menor movimento, menos guarda-vidas. Logicamente, temos muito a evoluir ainda, mas já evoluímos, e do ano passado para esse ano nós conseguimos mais um incremento de 5 milhões para aumentar o valor para R$208 a diária do guarda-vidas. Nós colocamos de emenda parlamentar direto
2 milhões para a construção de postos guarda-vidas e mais 2 milhões para o kit guarda-vidas, nadadeira, óculos, uniforme, agasalhos. Então, a gente vem dando essa atenção e o governo do Estado também fazendo a sua parte, melhorando o valor da diária, aumentando o número de diárias para possibilitar maior período e melhorando a estrutura do guarda-vidas. Eu gostaria que também colocasse uma outra planilha que mostre ali o serviço de bombeiro comunitário, que também não existia pagamento até 2018. Eles eram totalmente voluntários. Nós conseguimos, e a lei foi aprovada em 2017, mas não tinha sido implementada. Em 2019, nós conseguimos botar 8 milhões e 500 no orçamento, 2020, 15 milhões, 2021, 24 milhões, e esse ano também 29 milhões. Então, para uma diária aos bombeiros comunitários que trabalham nos quartéis, apoiando o serviço de guarda-vidas, apoiando o serviço de socorro, de combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar. Poderia passar a última planilha, por favor? Essa última mostra a evolução de 2018 a 2022, o quanto o governo do Estado, logicamente, junto ao Comando Geral do Corpo de Bombeiro, e nós conversando com o governador que foi bombeiro, quando eu fui lá falar para ele para aumentar o número de guarda-vidas, eu disse para ele, eu não vou perder tempo aqui explicar a importância do serviço de praia, que ele comandou Tubarão 18 anos. Então, ele trabalhava ali coordenando o serviço de praia também. Então, a gente sabe da importância. E de passar de 12 milhões e meio para 58 milhões, apoiando o serviço voluntário dentro do Corpo de Bombeiros, é um valor significativo. Temos a melhorar, não tenho dúvida. Tem muita coisa a melhorar. Precisamos manter mais praias ativas durante o ano todo, com certeza. Mas muito já foi feito. E, aos poucos, a gente vai melhorando. E aqui, por fim, eu peço uma atenção, principalmente quem vai frequentar as praias daqui para frente, que é um período que os guarda-vidas, muitas praias não têm guarda-vidas, ou algumas praias têm guarda-vida em alguns postos, outros não têm. Então, quem for chegar na praia, verifique se aquele posto está ativado, se tem guarda-vida naquele posto e tome banho na frente do posto para que facilite a segurança. Se não tiver, a gente pede que não entre no mar se não souber nadar ou sabe nadar muito pouco, porque às vezes entra numa corrente de retorno e o mar vai arrastar a pessoa para dentro e às vezes não tem socorro. Então, é um período que a gente precisa ter mais cautela, certo? Então, eu precisava fazer essas explicações porque eu fui cobrado, assim como o governo do Estado foi cobrado. Agradeço a atenção e a gente está aí, vamos tentando melhorar cada dia mais a segurança da nossa população, tanto nas praias quanto a nossa população na questão de criminalidade, na questão de combate a incêndio, de socorro e tudo mais. Obrigado, pessoal. Feita a manifestação, deputado Coronel Motilim. Como não há mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária, hoje, na parte da tarde, no horário do regimento. Está encerrada a presente sessão.